Olá, para a gente falar de PCR, para a gente fazer a reação em polimerase da cadeia, a gente vai conversar um pouquinho antes sobre como essa reação que vocês verão no vídeo foi montada, qual o raciocínio, qual a sequência de primers que foram utilizadas, as sequências que foram utilizadas para fazer a amplificação. O nosso modelo de estudo é a proteína verde fluorescente, que no vídeo passado eu já mostrei para vocês como que eu consegui o DNA molde com a sequência codificadora dessa proteína. Então, nós vamos trabalhar com a sequência de DNA que codifica a proteína. Não é com a sequência proteica em si. Toda a manipulação que a gente vai fazer nas aulas de biologia molecular é com as sequências codificadoras. A gente só vai trabalhar com sequências de DNA. Na última aula, eu vou mostrar para vocês como checar a expressão e a produção da proteína. Mas toda a manipulação até chegar então na proteína recombinante vai ser feita com a sequência de DNA. Eu vou acabar falando GFP. A gente vai pegar a sequência de GFP, a gente vai trabalhar com GFP. Todas as vezes que eu falar isso durante essas aulas, durante esses vídeos, do processo de clonagem, por favor, eu peço para que vocês entendam que eu estou falando da sequência que codifica GFP. E sequência codificadora, vocês vão ver, inclusive nos bancos de dados, que ela sempre vem com a sigla CDS. Então, todas as vezes que vocês virem essa sigla nos slides CDS, é de sequência codificadora em inglês, tá? Que a gente precisa para uma reação de PCR, para uma reação em cadeia da polimerase? Né? Vamos pegar já pelo nome. A gente precisa da polimerase. Então, entre os nossos reagentes, nós vamos adicionar a TAC DNA polimerase. A TAC DNA polimerase é uma polimerase termorresistente, foi uma das primeiras descobertas, mas já existem outras que foram identificadas de outras bactérias extremófilas, e já existem também DNA polimerases que são quimeras, que são misturas de proteínas polimerases diferentes de acordo com a característica que eu preciso. Então, uma DNA polimerase tem, principalmente, a gente tem que olhar para as características dela de processividade e fidelidade. Fidelidade é a capacidade dela corrigir um nucleotídeo que ela colocou errado. Então, retomando um pouquinho da aula teórica, quando a DNA polimerase está sintetizando uma nova fita de DNA a partir de uma fita de DNA molde, ela tem uma conformação dentro dela para guardar, para se encaixar na geometria correta de A com T, de C com G, né? Entre o nucleotídeo que ela colocou e o nucleotídeo que já estava na fita molde. Quando essa geometria não se encaixa corretamente, a DNA polimerase ela entende aquilo como um nucleotídeo adicionado erroneamente, ela hidrolisa a ligação fosfodiéster que ela acabou de fazer e sintetiza e adiciona um novo nucleotídeo ali. Então, a fidelidade está relacionada com essa capacidade da DNA polimerase de entender que ela fez um erro por essa conformação, por esse adequamento geométrico na estrutura dela com os nucleotídeos e desfazer a ligação fosfodiéster, que é uma atividade exonucleásica 3' 5', e depois ela continua a síntese da nova fita adicionando o nucleotídeo correto e os demais nucleotídeos. A TAC, ela comete um erro desse a cada 10.000 pares de bases. Se a gente pensa
né? Se a gente pensa que um gene, que a gente precisa amplificar um fragmento de DNA de 10.000, de 20.000, de 25.000 pares de bases, o que é difícil a gente trabalhar, mas vamos supor que isso aconteça. Então, a gente tem uma grande probabilidade de incluir mais de um erro no produto de PCR que a gente está amplificando usando a TAC, já que ela adiciona um erro a cada 10.000 pares de bases. Outras DNAs polimerases, sejam elas de laboratório ou sejam elas identificadas a partir de outros micro-organismos, algumas outras, né, têm uma fidelidade maior. Então, elas incorporam um erro a cada 1 milhão de bases. Tem DNA polimerase que só adiciona um erro a cada 1 milhão de bases, o que é quase impossível, pelo menos até o momento, fazer uma PCR de 1 milhão de bases. Então, existem polimerases mais fidedignas do que a TAC, só que a TAC, como ela adiciona um erro a cada 10.000 bases e a gente está trabalhando com um gene com uma sequência codificadora bem menor do que isso, é muito baixa a chance dela incorporar um erro. Então, a gente vai usar a TAC, sim. A gente sabe que existe, que ela não é a mais fiel de todas, mas ela é uma enzima que trabalha muito bem para a nossa amplificação, que é de um fragmento pequeno. A gente tem que lembrar também, na escolha de uma DNA polimerase, que existe a questão da processividade da DNA polimerase. Quantos nucleotídeos ela consegue adicionar por minuto sem se desligar? Por minuto não, na verdade, quantos nucleotídeos ela consegue sintetizar sem se desligar da fita molde. E aí a gente transforma esse raciocínio em quantos nucleotídeos por minuto. Então, uma DNA polimerase que adicione 1.000 nucleotídeos a cada 30 segundos é mais rápida, é mais processiva do que uma DNA polimerase que adiciona 1.000 nucleotídeos a cada 1 minuto. Certo? Faz todo sentido, né? De novo, o nosso fragmento é pequeno, a gente não precisa de tanta processividade, porque o nosso fragmento tem 700 pares de base só. GFP é necessário amplificar 700 pares de base só. Então, em 1 minuto, já é suficiente para que sejam adicionados todos os nucleotídeos durante a polimerização. Então, nossa escolha é pela TAC, mas saibam que se a gente precisar trabalhar com uma DNA polimerase com mais fidelidade, com mais processividade, vocês podem fazer a escolha, optar por uma outra DNA polimerase. Ok, o que mais que a gente precisa para a reação de PCR? Né, eu fiquei falando aqui várias vezes, quando a DNA polimerase, quando a TAC, quando a DNA polimerase, ela está sintetizando uma nova fita de DNA a partir de uma fita molde. Então, eu preciso de um molde, eu preciso da sequência a sequência de DNA que vai servir para que a DNA polimerase sintetize uma nova fita de DNA. Então, eu preciso de um molde de DNA, eu vou usar um molde de DNA fita dupla, contendo a sequência codificadora de GFP. E esse molde de DNA fita dupla, contendo a sequência de GFP, ele contém outras sequências também, porque, como eu mostrei no vídeo passado, a gente está trabalhando com a sequência de GFP, com a sequência codificadora de GFP, recombinada em um vetor de clonagem. Então, a gente fez uma mini prep para tirar esse plasmídio com GFP, com a sequência codificadora de GFP, para retirar da E. coli. A gente quantificou depois, viu no gel de DNA que a gente tinha material,
E agora é esse material, é essa mini prep, são esses plasmídeos que a gente recuperou no vídeo passado, que a gente vai usar como molde para essa PCR, porque esse plasmídio, além das sequências que ele precisa ter para se manter na célula, se replicar e passar para as células filhas, esse plasmídio também tem a sequência codificadora de GFP. E é uma sequência codificadora de GFP de 700 pares de cerca de 700 pares de bases, como eu já falei para vocês. Como que eu sei isso? Olhando na sequência em si e contando quantos nucleotídeos tem. Ah, eu contei um por um? Não, aí também não. Existem programas que ou online ou que a gente pode baixar que dão várias informações para a gente sobre as sequências de DNA, inclusive o tamanho, quantos nucleotídeos que ela tem, o tamanho que ela tem. O que mais que a gente precisa nessa PCR? A gente precisa limitar onde a reação vai começar, onde é o início da sequência codificadora e onde é o fim da sequência codificadora. Então, onde começa a síntese pela DNA polimerase em uma das fitas molde e onde começa a síntese pela DNA polimerase em outra fita molde. O primer, então, a gente precisa do primer, que vai ter a hidroxila livre no carbono 3' voltada para dentro da sequência que a DNA polimerase precisa amplificar. E isso tanto na fita antisense, da fita molde antisense, que é a fita 3', 5', e esse primer que se anela na fita antisense é o nosso primer forward, é o nosso primer que indica onde a sequência codificadora começa, que indica não, né? Que a gente desenhou para que ele se anele onde a sequência codificadora começa. E a gente tem também o primer reverso, que se anela na fita sense de DNA, a fita 5', 3'. E esse primer reverso a gente desenhou para que ele se anele numa região que é o fim da sequência codificadora de GFP. Então, nós precisamos adicionar os dois primers na reação de PCR. Quem que a DNA polimerase vai adicionando ao primer de acordo com a fita molde para sintetizar uma nova fita? Ela vai adicionando os desoxirribonucleotídeos, A, T, C e G. E todos trifosfatados, todos precisam estar trifosfatados para que a DNA polimerase consiga fazer a ligação fosfodiéster a partir da hidroxila livre do carbono 3', do nucleotídeo anterior. Então, eu também tenho que colocar os 4 nucleotídeos, os 4 desoxirribonucleotídeos, né? Nucleotídeos de DNA. Quando eu quero falar que são 4 nucleotídeos, os 4 nucleotídeos de DNA, então eu uso um D para desoxi, N, que indica que são, na verdade, os 4 nucleotídeos que estão sendo adicionados ali, as 4 bases, e TP de trifosfatado. Ataque. As DNAs polimerases, de forma geral, precisam de magnésio como cofator, então eu também preciso adicionar cloreto de magnésio nessa reação. E eu tenho que trabalhar num tampão, num meio reacional com pH adequado para ataque, por isso eu tenho que adicionar um tampão também na reação. E o meio reacional é um meio aquoso, então eu preciso adicionar água ultrapurificada. Água ultrapurificada é aquela água que a gente obtém, por exemplo, dos equipamentos de Milliquê. São as águas que a gente obtém por osmose reversa. Não é água deionizada, não é água destilada. A gente pode até usar a água deionizada ou destilada como fonte de água para o miliquê,
mas eu preciso de uma água mais purificada ainda do que só a deionizada ou só a destilada. Nessa tabela aqui, eu coloquei a concentração inicial que esses reagentes chegam nos kits para gente. Então, o que a gente geralmente compra por kit? Tem um kit da própria TAC. Então, vem a TAC. Nesse kit, ela veio com 5 unidades por microlitro. Nesse kit também vem o cloreto de magnésio, numa concentração inicial de 25 milimolar. O tampão vem concentrado. Quantas vezes ele está concentrado? Ele está concentrado 10 vezes. Então, ele está bem concentradão. Eu preciso trabalhar com ele mais diluído depois na reação final. DNTP. Existem kits que a gente compra o frasquinho com os 4 DNTPs já juntos, ou a gente pode comprar cada um dos DNTPs e misturar. O importante é a gente saber a concentração que cada um deles, colocá-lo cada um na mesma concentração e saber em qual concentração esses DNTPs estão. Então, no caso, a nossa mistura de DNTP está em 10 milimolar. Os primers somos nós, pesquisadores, que desenhamos e pedimos para uma empresa sintetizar. E aí ela vai sintetizar e purificar o primer. E geralmente não, as empresas, para ser mais estável, as empresas mandam o primer seco, já liofilizado. E aí a gente ressuspende em água ultrapurificada no laboratório a uma determinada concentração, nossa padrão de laboratório. No laboratório aqui de biomol, a gente ressuspende em 50 micromolar. Né? A gente gera uma solução de 50 micromolar de cada primer. O DNA molde contendo a sequência codificadora de GFP, a gente quantificou na aula passada por espectrofotometria, né, usando o nanodrop. E se vocês se lembram, ali no vídeo deu 50 nanogramas por microlitro de DNA. Então, qual a concentração que eu preciso trabalhar na reação final? Eu preciso diluir o tampão. Então, ao invés de usá-lo tão concentrado, 10 vezes concentrado, eu preciso usar bem diluído, uma vez só concentrado. O magnésio, eu preciso de 2 milimolar. Cada DNTP eu preciso de 200 micromolar. Então, na hora que eu pipetar o volume da reação, como eles foram adicionados na mesma, cada um foi adicionado na mesma quantidade, eu já vou pipetar um volume que vai trazer 200 micromolar de cada um. O primer, é possível a gente trabalhar com uma faixa de concentração de primer. No nosso caso, a gente vai trabalhar com 1 micromolar, mas a gente poderia trabalhar com menos, inclusive, já é suficiente. O molde de GFP, geralmente nos manuais das DNAs polimerases, eles indicam para a gente quanto de DNA que aquela polimerase consegue trabalhar bem, e geralmente vai de picogramas até 1 miligrama, que já é bastante DNA. Então, a gente vai trabalhar só com 100 nanogramas. E aí, a gente pode adicionar uma unidade da TAC no meio reacional, só que a gente vai adicionar um pouquinho mais do que isso. A gente vai adicionar 1 microlitro e aí a gente vai acabar tendo 5 unidades de TAC na reação inteira. Nossa reação inteira tem um volume de 50 microlitros. Esse volume de 50 microlitros é um volume já. Por que não fazer mais? A gente pode fazer mais, tudo bem, mas essa reação, como o molde, como o fragmento que a gente vai amplificar é pequeno, 50 microlitros é um volume suficiente para a gente obter bastante material e trabalhar depois com esse material. E também 50 é necessário, mesmo que a gente trabalhasse com mais volume, seria necessário que em cada tubo de PCR a gente deixasse apenas 50 microlitros de reação,
Porque os equipamentos que fazem a PCR, que são os chamados termocicladores, eles têm uma capacidade de, eles são feitos de uma tal forma que o tubinho fica dentro da região de troca de calor até uma região, até um ponto no tubinho onde chega a 50 microlitros. Então, se eu colocar 60, 70, 100 microlitros dentro de um tubinho só, o termociclador não vai envolver esse volume inteiro e a minha troca de calor não vai ser eficiente no meio reacional inteiro, o que prejudica a minha PCR, porque eu preciso das 3 diferentes temperaturas em cada ciclo para ocorrer as 3 etapas da PCR. Como que eu sei qual o volume que eu tenho que usar de cada reagente da PCR? Eu preciso fazer concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O meu volume final é o volume de reação, é 50 microlitros. Então, como que eu sei quanto que eu tenho que usar de tampão, por exemplo? O meu tampão está numa concentração inicial de 10 vezes, vezes um volume X. Não, vou trocar X por Y aqui, só porque tem um X aqui. Na verdade, eu vou falar volume inicial, né? Então, vamos falar de novo. Tampão. Concentração inicial vezes volume final é igual a concentração final vezes volume final. Então, 10 vezes é a concentração inicial do tampão, vezes o volume inicial, que é o volume que eu tenho que pegar do tampão para fazer essa reação, é igual à concentração final que eu preciso do tampão, que é um X, vezes o volume final da reação, que é 50 microlitros. Então, eu tenho 1 vezes 50, que dá 50, dividido por 10. Então, eu preciso de 5 microlitros do tampão. Magnésio, concentração inicial, 25, vezes o volume inicial, é justamente o volume desse reagente no tubo original dele. Qual que é esse volume que eu preciso levar para o meio reacional? Vou descobrir, é o volume inicial isso. Esse lado da equação tem que ser igual à concentração final de 2 vezes o volume final da reação de 50. Então, eu tenho 100, né? 50 vezes 2, dividido por 25. Ou seja, eu preciso de um volume, pegar 4 microlitros, o volume inicial, o volume do reagente inicial é igual a 4 microlitros. E assim sucessivamente. A quantidade de água que eu preciso para a reação é uma quantidade que vai me levar a ter 50 microlitros de reação. Então, se eu tenho aqui 5, mais 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, os reagentes da PCR somam 15 microlitros. Quanto que eu preciso de água para dar 50 microlitros de reação? Eu preciso de 35 microlitros de água, certo? Então, é essa quantidade de água que a gente precisa colocar. Então, no vídeo, eu pipeto os reagentes dentro de um tubinho especial para PCR, que é um tubinho pequeno, de paredes bem finas. É um tubo de 200 microlitros só, de capacidade total. E as paredes são bem finas para facilitar a troca eficiente de calor. Essa é a sequência codificadora de GFP, então, que eu coloquei aqui no slide em formato FASTA. E como eu já falei para vocês, fica só o que é mostrado é só a sequência que começa no 5' e termina aqui no final no 3'. Porque a partir dessa sequência 5', 3', a gente sabe já a sequência da fita complementar a ela,
e a gente já sabe quais sequências, qual a sequência de cada primer, de acordo com essa fita ou de acordo com a fita complementar. Os primers são esses aqui, ó. O forward tem essa sequência aqui de nucleotídeos e o reverso tem essa outra sequência de nucleotídeos. Vamos olhar um pouquinho mais para os primers. O primer, ele tem que se anelar, o primer forward, ele tem que se anelar numa parte da fita, 3 linhas, 5 linhas, que delimite o início, que ali é o início da sequência codificadora que eu quero amplificar. Ali é o início da sequência que eu quero amplificar, independente de ser codificadora ou não. Nesse nosso caso, vai ser o início da sequência codificadora. Como o primer forward, ele se anela na fita 3 linhas, 5 linhas, ou seja, o primer forward, quando a gente olha nele, ele já está na sequência 5 linha, 3 linha. Vejam vocês que o primer forward são alguns nucleotídeos exatamente iguais aos nucleotídeos iniciais da fita aqui na sequência FASTA. Além disso, esse primer forward que a gente está trabalhando, antes da sequência que se anela a fita mod de GFP, esse primer forward também tem alguns outros nucleotídeos. Esses outros nucleotídeos, vejam aqui o que está marcado em vermelho, são nucleotídeos, é uma sequência de nucleotídeos GGA, TCC. Olha só que interessante essa sequência. Se eu pensar na fita complementar dela, GGA, TCC está no sentido esquerda para direita. E se eu agora pensar no sentido direita para esquerda da fita complementar, o que eu teria aqui? GGA, TCC, não é? Essa é uma sequência o quê? Essa é uma sequência palindrômica, que da esquerda para a direita é exatamente igual do que na fita complementar da direita para a esquerda. Se é uma sequência palindrômica de 6 nucleotídeos, eu já tenho indicativo que isso aqui é um sítio de restrição. É uma sequência que é reconhecida por uma enzima de restrição. E isso vai ser muito útil para nós para fazer o DNA recombinante da sequência codificadora de GFP com um outro vetor, que é o propósito das nossas aulas. Fazer essa sequência codificadora de GFP se recombinar com um vetor que proporciona a produção de GFP em bactéria. Porque esse vetor onde está o molde de GFP não é um vetor capaz de levar a bactéria a produzir GFP dentro dela, tá? Então, eu preciso passar para um outro vetor. E esse sítio de restrição vai ser muito importante para facilitar o meu processo de unir a sequência codificadora de GFP com esse vetor de expressão. Além disso, aqui na extremidade 5' eu tenho ainda mais 2 nucleotídeos. Por quê? Porque as enzimas de restrição são endonucleases de restrição, endo. Então, o sítio de restrição precisa estar dentro de uma sequência de DNA. E aí, então, a gente adiciona alguns poucos nucleotídeos de um dos lados que não teria nada do sítio de restrição, para que o sítio de restrição fique dentro de uma sequência de DNA. E aí a gente dá o nome a esses poucos nucleotídeos de protetor.
Vamos pensar no primer reverso aqui. Vejam que o primer reverso está aqui no slide no sentido 5' para o 3'. Então, ele não está posicionado de forma visual com o 3' voltado para dentro da sequência de GFP, tá, gente? Então, quando a gente for ver o anelamento dessa sequência aqui na fita molde, a gente tem que lembrar que esse início aqui, TTT, GTA, é o 5'. Então, vamos lá na sequência molde, ver o que que acontece, por que que esse primer começa a sequência de anelamento à fita molde com TTT, GTA. Vamos lá. Olha só. É TTT, GTA. O primer reverso, ele se anela na fita sense de DNA, que é a fita que está no sentido 5', 3', da esquerda para a direita, no sentido 5', 3'. Porque o primer vai ficar da direita para a esquerda, no sentido 5', 3'. 3' está voltado para dentro da sequência que amplifica GFP. Então, como que começa aquele primer? Não é TTT-GTA? Vejam só, é exatamente complementar a esse finzinho aqui da sequência codificadora de GFP. TTT anela aqui com AAA, GTA anela aqui com CTA. E se a gente pegar o restante do primer, a gente vai ver que ele também está se anelando aqui com a parte final da sequência codificadora de GFP. Por que que esse primer não começa anelando em TAG? Isso é opcional, isso é ou opcional ou de acordo com o desenho experimental, na verdade. Isso vai depender se o vetor que a gente vai colocar essa sequência, se o vetor já tem um stop codon, ou se depois do final dessa sequência, se a gente quer aqui adicionar uma sequência que codifica outra proteína. Aí a gente não pode também colocar o stop codon, porque a gente tem que dizer para o ribossomo, porque a gente tem que indicar para o ribossomo que é para continuar a síntese dessa outra proteína. Se eu tiver um stop codon antes dessa outra proteína, o ribossomo para ali. Então, no caso, a gente vai passar essa sequência codificadora de GFP, a gente vai recombinar com um vetor de clonagem e expressão chamado PET28. E esse vetor PET28, ele tem um stop codon depois da região onde entra a sequência codificadora. E aí eu não preciso usar o stop codon da sequência de GFP. Outra coisa que tem esse primer reverso também, da mesma forma que tinha o primer forward. Ele tem uma sequência, antes da sequência que se anela, uma sequência GAA-TTC. Vamos pensar na fita complementar no sentido contrário. A fita complementar seria GAA-TTC. Então, essa sequência também é uma sequência palindrômica, também é um sítio de restrição. No caso, é um sítio de restrição que é reconhecido pela enzima EcoR1. E como eu falei antes, esses sítios de restrição precisam estar dentro de uma sequência de DNA, ou seja, precisa ter nucleotídeos antes e depois do sítio de restrição, e por isso a gente adiciona alguns protetores. Essas sequências de protetores são tabeladas, de acordo com a maior eficiência já que foi verificada para cada enzima de restrição.
Então, facilmente na internet a gente encontra uma tabela que indica qual protetor usar para qual enzima de restrição. E justamente os protetores, desculpa, os sítios de restrição vão servir para que a gente faça a digestão, então, do inserto. No caso, a gente vai fazer essa digestão na próxima aula, então nós vamos agora ver o vídeo de PCR e o resultado, depois do vídeo tem o resultado para a gente analisar. Em seguida, a gente já fala da digestão, tanto da PCR, do produto de PCR, como também a digestão do nosso vetor PET28, que é o vetor que a gente vai usar para recombinar com a sequência codificadora de GFP. Ok? Então, vamos para o vídeo agora. Olá! Hoje vamos montar a nossa reação de PCR para amplificar a GFP, a sequência codificadora de GFP. Lembrem-se que a gente trabalha com o DNA, o material que a gente amplifica, que a gente digere, recombina, é o DNA, não é a proteína. A proteína a gente vai depois obter lá no final das nossas aulas práticas, quando a gente já tiver recombinado essa sequência codificadora de DNA de GFP com a sequência de DNA de um vetor que permite a expressão do gene que codifica GFP na bactéria E. coli. E aí, então, é que a gente vai fazer a produção da proteína em si. E depois ela pode ter diferentes usos. Mas para que a gente chegue a um DNA recombinante para a expressão de GFP, a gente precisa manipular o DNA que codifica a sequência codificadora de GFP. A gente já obteve essa sequência molde que codifica GFP. A gente fez isso através de uma mini prep em que essa sequência codificadora de GFP estava em um vetor que é chamado vetor de clonagem, que é um vetor que serve só para a gente armazenar as células, não serve para a gente armazenar o DNA recombinante nas células. Esse vetor não serve para expressar esse DNA recombinante, esse DNA de interesse. Então, todo o nosso processo agora é para passar a sequência codificadora de GFP para um vetor que este sim permita a expressão de GFP em bactéria Escherichia coli especificamente. Para fazer a PCR, a gente vai precisar de ponteiras para um pipetador que vai até 200 microlitros no máximo. E aí vejam que esse pipetador ele tem 3 casas decimais, 3 casas, né? 3 unidades, não decimais, desculpa. Eu ajusto o volume que eu vou precisar aqui nesse tamborzinho. E esse pipetador, como ele é até 200, esse pipetador ele se encaixa em ponteiras amarelas. Esse tipo de ponteira aqui. A gente também vai usar um pipetador P10, porque a gente vai precisar de pequenos volumes, 5, 1 microlitro. E aí, esse pipetador, ele tem 2 unidades para ir até 10, e essa outra casinha aqui é a dezena depois da vírgula, a primeira casa decimal depois da vírgula, então ele fica marcadinho como vermelho. Se a gente precisasse de, sei lá, um volume de 5,5 microlitros, então eu marcaria 5, ajusto aqui, ó, vírgula 5. Então, o vermelhinho
significa a casa depois da vírgula. Esse pipetador, ele tem uma ponteira mais fina e por isso ele se ajusta nessa ponteira branca, que é mais fininha, é menorzinha, justamente para poder pipetar bem essa quantidade pequena. E a gente também vai usar um tubinho de PCR. É um tubo, é tipo um tubo de microcentrífuga ou um microtubo, só que ele tem um máximo de volume de 200 microlitros, sendo que para PCR a gente sempre utiliza até 50 microlitros, porque é o volume que o termociclador, que é o equipamento que faz a PCR, é o volume de 50 microlitros que o termociclador consegue tampar aqui, fechar bem, para ter todo o tubo, todos os 50 microlitros, todo o volume de PCR dentro da temperatura, dentro da variação de temperatura das 3 etapas da PCR. E eu não sei se vocês conseguem observar, mas esse tubinho é bem fino. Ele tem paredes bem finas, ao contrário de outros tubos. Justamente para que a troca de calor das 3 etapas da PCR seja muito eficiente daqui dentro do tubo. O que a gente viu que a gente precisava para realizar uma PCR nas nossas aulas? A gente viu que a gente precisa de água, de um meio reacional em água, a gente precisa de DNTP. Então, aqui tem um mix. A gente usa isso geralmente em alíquotas, né? Os DNTPs, eles tanto podem vir já misturados ou a gente pode comprar separado adenina, timina, citosina e guanina trifosfatadas. E aí mistura no laboratório. Então, aqui nesse tubo, eu já tenho uma mistura dos 4 nucleotídeos trifosfatados. São eles que vão ser adicionados à cadeia nascente da PCR. A gente precisa de um tampão que nos possibilite, né? Esse aqui é um tubo de tampão, vem em inglês, então tá escrito buffer aqui. É um tampão que tem um pH próximo a 7 e ele contém sulfato de amônio, mas ele não contém magnésio. Então, a gente também precisa adicionar magnésio, na forma de cloreto de magnésio, que é o cofator da nossa enzima. A nossa enzima é a TAC, DNA polimerase. Esse é o tubinho da TAC. E a gente vai adicionar também os primers, para limitar a partir de onde começa a síntese da nova fita e até onde vai a síntese dessa nova fita. Então, cada um desses tubos aqui é o primer forward e o primer reverso. Eu só vou deixar aqui fora porque ele tá um pouquinho congelado ainda, ele vai acabar de descongelar enquanto a gente pipetar tudo. O que faltou? DNA molde. A gente extraiu o DNA molde naqueles 30 microlitros da mini prep. Então, vamos pipetar tudo agora. Tudo para dentro desse tubinho. Deixa eu ajustar o foco aqui para a região do tubinho. Eu sempre começo pela água, porque é o maior volume que a gente tem para ser adicionado. E é o meio reacional onde tudo vai acontecer. Então, eu já proporciono que o meio esteja adequado para todos os outros componentes da fórmula, da reação. Então, eu vou começar pela água. Vou fazer uma reação de 50 microlitros, que, como eu falei, é o máximo que eu consigo colocar dentro do termociclador, para que o termociclador englobe, né? Para que o termociclador tenha o equipamento, a parte de aquecimento, de controle de temperatura do equipamento
feche, né, se acerte, cubra esse volume de 50 microlitros. Então, vou pipetar, vou apertar, só para lembrar vocês, vou apertar o pistão do pipetador até o primeiro clique, até a primeira parada que ele der. Vejam que ele faz um barulho. Vou apertar, vou colocar dentro do meu tubinho de água para coletar a água. Subo o pistão, a água sobe aqui na ponteira. E agora eu vou colocar todo o volume aqui dentro do tubinho de PCR. E aí, eu vou colocar e apertar aqui o pistão. Tem essa primeira vez que o pistão para. E logo em seguida, eu consigo apertar ainda mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho que eu aperto é para que todo o volume saia de dentro da ponteira. Sempre para pegar um volume, eu vou só até a primeira vez que o pipetador para, subo, sobe o volume que eu preciso. Na hora que eu vou colocar, na hora que eu vou dispensar todo esse volume, eu aperto 1 e 2, faço um pouquinho mais de força para que todo o volume saia de dentro da ponteira. Então, a água já foi. Eu tô preparando o meio reacional, então eu vou colocar agora o tampão, para que tenha o pH adequado para a reação. Tampão, esse tampão tá 10 vezes concentrado. Então, eu preciso diluir ele para ficar uma vez, né? Não vou usá-lo concentrado, vou usar uma vez só. Ele tá 10 vezes a mais do que eu preciso. E aí, se ele tá 10 vezes a mais do que eu preciso, e eu tô fazendo uma reação de 50 microlitros, eu coloco 5 microlitros do tampão. Magnésio, eu preciso de 25 milimolar na reação. E ele está... Não, desculpa, eu preciso de 2 milimolar na reação e ele está a 25 milimolar. Então, eu preciso de 4 microlitros para conseguir os 2 milimolar. Coloco aqui dentro do tubinho. DNTP está a 10 milimolar, eu preciso que ele chegue a 200 micromolar. Vou pegar só 1 microlitro. Cada primer está a 50 micromolar e eu preciso deles, cada um, a 1 micromolar apenas. Então, eu vou pegar 1 microlitro de cada um dos primers. Eu não posso esquecer que eu tenho que pôr tanto o primer forward como o primer reverso. Nosso DNA da mini prep, a gente quantificou ali no nanodrop, no espectrofotômetro,
a 260 nanomolar, ou a 260 nanômetros, e ele estava a 50 nanogramas por microlitro, lembram-se? E eu preciso de 100 nanogramas para fazer essa reação. A gente sempre trabalha em faixas de DNA. Não precisa ser exatamente 100 nanogramas todas as vezes, mas 100 nanogramas é uma quantidade suficiente de DNA para ter uma boa quantidade de PCR amplificada no final. Se ele estava a 50 nanogramas por microlitro, então eu preciso colocar 2 microlitros para eu ter 100 nanogramas no final. E eu preciso também da enzima. A enzima eu vou pipetar 1 microlitro apenas, com a seguinte ressalva: enzimas vêm em solução, elas vêm pra gente em solução com glicerol, para evitar que ela fique congelando e descongelando. Proteína, quando congela e descongela, ela tende a desnaturar. No glicerol, a enzima não vai congelar quando ela for guardada no freezer a -20. Só que o glicerol, por ter uma alta viscosidade, se eu colocar a ponteira aqui dentro da solução, ele vai subir pela ponteira, ele vai ficar ainda pela ponteira, aqui pelo lado de fora. E eu não preciso levar esse glicerol com enzimas para o meio reacional que está aqui do lado de fora da ponteira. Eu só preciso levar o volume que eu preciso para a reação, que é um volume de 1 microlitro, sendo que em 1 microlitro eu tenho vou ter no final da reação uma unidade de enzima. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso pipetar colocando a ponteira só na parte superior aqui da solução. E quando eu tirar essa ponteira de dentro do tubinho, eu vou limpar as bordas dela, eu vou limpar o lado externo para ainda retirar algum excesso de glicerol com a enzima que tem aqui. Então, deixa eu pipetar direitinho aqui. Quando eu colocar a enzima no tubinho de reação, eu vou apertar o primeiro e o segundo passo do pistão. Eu fiquei muito tempo com a ponteira lá dentro, por isso que subiu aqui, peraí. Quando eu colocar a enzima aqui dentro, eu vou apertar as 2 vezes, né, do pistão, os 2 cliques do que aqui o pistão aqui em cima eu tenho. E ainda volto e pipeto mais umas 3 vezes para cima e para baixo essa solução, porque, de novo, já que tá em glicerol, o glicerol ficou também aqui por dentro da ponteira, e eu preciso retirar esse excesso de glicerol que ficou dentro da ponteira para ter o volume, as unidades de enzima que eu preciso na reação. Então, o volume que está dentro de glicerol com a enzima que está dentro da ponteira é o volume que eu preciso mesmo para a reação. E aí, a gente tem a nossa reação montada. Vamos colocar no termociclador. Esse aqui é um exemplo de termociclador. Esse aqui é um dos possíveis termocicladores. Vejam que aqui, então, eu tenho o local de colocar os tubinhos de reação, com 50 microlitros no máximo, porque são nessas caçapinhas aqui que eu encaixo o tubinho, são 50 microlitros que ficam totalmente cobertos aqui por essa caçapinha. A tampa também é uma região de aquecimento. Aqui na caçapinha eu tenho a troca de temperatura de acordo com a etapa da PCR. A tampa do termociclador fica sempre próxima a 100 graus, que é para evitar que a água fique condensada na tampa do tubo de PCR.
Então, depois que eu colocar o tubo, eu só preciso fechar. Aqui eu tenho que abaixar aquela tampa interna, sem quebrar o tubo. E aí eu vou dizer para o equipamento qual é o ciclo que ele precisa fazer. Quais são as etapas, as temperaturas de cada etapa e quantos ciclos ele precisa fazer. Para essa nossa PCR, ele vai ter uma temperatura inicial de 94, uma etapa inicial de 94 graus por 5 minutos, que vai acontecer só da primeira vez, que é uma etapa para desnaturar os anticorpos que vêm ligados na enzima. Isso acontece para que a enzima só tenha, para que a enzima não tenha atividade de polimerização enquanto eu ainda estou pipetando a PCR, ela só tenha essa atividade depois que eu fizer esse ciclo de desnaturação aqui. Esse ciclo não, essa primeira etapa. Logo em seguida dessa primeira etapa, a gente vai entrar no ciclo, nos 30 ciclos. Então, a primeira etapa de desnaturação vai ser a 94 graus, por 30 segundos mesmo, já é o suficiente para separar as duas fitas de DNA molde que eu coloquei ali, que era a nossa mini prep. O anelamento dos nossos primers, a gente vai fazer a 50 graus por 30 segundos mesmo. E a temperatura ótima da TAC é de 72 graus. Nosso fragmento tem 700 pares de base, então basta que a gente coloque... Basta que a gente coloque 1 minuto aqui para ocorrer a polimerização. Porque essa enzima TAC, ela consegue adicionar 1000 nucleotídeos a cada 1 minuto. Já que a gente tem menos do que 1000 nucleotídeos, tem 700 nucleotídeos, 1 minuto vai ser suficiente para ela adicionar todos esses nucleotídeos à nova fita. E a gente vai repetir esse ciclo por 30 vezes. Então, veja que o equipamento vai fazer aquele primeiro passo de desnaturação dos anticorpos, vem aqui para desnaturação do DNA, anelamento dos primers, polimerização, e aí com essa flechinha aqui, ó, ele sabe que ele tem que voltar aqui para desnaturação do DNA, anelamento, polimerização por 30 vezes. A gente ainda vai incluir um último passo na temperatura ótima da enzima de 72 graus Celsius por 5 minutos, que é um passo de finalização de polimerização. Então, se eu tenho ainda fragmentos que precisam acabar de ser polimerizados, esse último passo é suficiente para finalizar esses fragmentos, alcançar os 700 nucleotídeos que tem GFP, e aí isso aumenta um pouco mais o rendimento da minha reação. É essa reação, então, que a gente vai realizar. Vamos salvar aqui no equipamento. E vamos começar essa reação. Então, o equipamento está aquecendo, ó. Assim que ele acabar de aquecer, chegar nos 94 graus, ele começa a reação. E assim a gente vai ver depois o resultado dessa PCR. Temos a nossa PCR pronta. A reação acabou. Deixa eu tentar... Aí. Aqui o tubinho. Aquele tubinho que a gente pipetou a PCR, colocou no termociclador. E a reação realmente aconteceu. Foi amplificado só o fragmento de GFP, que tem cerca de 700 pares de base, 700 nucleotídeos em dupla fita, então por isso a gente chama pares de bases.
esse fragmento foi amplificado, como que a gente vai conseguir saber isso? A gente vai conseguir saber isso aplicando a amostra aqui no gel de agarose, vai fazer uma eletroforese e vamos ver, então, se foi formado o fragmento do tamanho respectivo de GFP. A gente não vai conseguir ver a sequência de GFP com esse gel de agarose. A gente vê o tamanho e como era o tamanho esperado, foi o molde utilizado, continha essa sequência esperada, os primers utilizados tinham especificidade para amplificar só essa sequência, então a gente espera, né, a probabilidade maior é que realmente seja essa sequência que foi amplificada. Vamos colocar, aqui eu já apliquei nesse pocinho o ladder, né, o controle de tamanho de DNA, de fragmentos de DNA, para a gente identificar qual que é o tamanho de GFP. E aqui do lado eu vou aplicar uma amostra da PCR. Eu peguei 2 microlitros só da PCR, misturei com um tampão de corrida, que é aquele tampão com glicerol e com os dois corantes. Vou fechar o sistema, ligar uma fonte. Aqui tem a fonte. Vou ligar os cabos, polo negativo, onde mais próximo onde o DNA foi colocado na amostra, o polo positivo na direção de onde o DNA deve correr, né? Então, o DNA vai fazer a eletroforese do polo negativo para o polo positivo, já que o DNA é negativo. Só aplicar agora aqui a voltagem e esperar que aconteça a eletroforese. Vejam aqui, então, que ocorreu a separação daquela nossa amostra da PCR e do ladder que a gente colocou junto, aplicou um do lado do outro. Como que eu sei que ocorreu essa separação? Eu vejo o tampão em roxo aqui, de chileno cianol. Ele corre próximo a fragmentos de 500 pares de bases. Eu vejo esse tampão azul, azul de metileno. Ele corre próximo a 2.000 pares de bases. Então, os fragmentos se separaram bem aqui, chegando próximo à extremidade, os fragmentos menores, né? Chegando próximo à extremidade final do gel de agarose, devido à diferença de potencial que a gente aplicou. Agora, a gente vai colocar no equipamento que a gente já verificou antes, o plasmídio daquela outra vez. Esse equipamento, então, ele tem uma luz ultravioleta, que vem daquela fonte embaixo ali. Vejam só, a luz tá acendendo, toda essa parte preta vai ficar acesa, vai ficar fluorescente. E eu consigo ver, então, o DNA devido ao intercalamento do DNA com a solução de brometo de etídio, que eu já tinha adicionado ao gel de agarose. Vou colocar o gel ali e a gente visualiza o resultado da PCR. Então, vejam aqui o resultado da nossa PCR. Nessa canaleta aqui, a gente aplicou o padrão de tamanho molecular de DNA. E aqui, nessa segunda canaleta, a gente aplicou a nossa PCR. Como que a gente lê esse padrão de tamanhos aqui? Cada fabricante produz uma sequência ou vários tipos de sequências de fragmentos de DNA. Esse aqui, formando esse ladderzinho aqui, que a gente adquiriu no laboratório, ele tem a seguinte sequência. Ele tem que essa banda aqui, esse fragmento aqui, corresponde a um tamanho de 3.000 pares de bases. Esse aqui lá embaixo, com espaço entre eles, corresponde a 2.000, o de baixo dele corresponde a 1.650. E aí, aqui embaixo vai ser o grupo de fragmentos de DNA de menos de 1.000 nucleotídeos. Então, a gente tem 1.000 nessa primeira banda, 850 pares de bases nessa segunda banda,
650 pares de bases aqui, 500, 400 e aí vai de 100 em 100. Qual é o nosso fragmento? GFP, sequência codificadora de GFP, que tem cerca de 700 pares de bases, ou seja, ela está entre o fragmento de 650 e o de 850, exatamente aqui, ó. E é um fragmento único, a gente não encontra mais nenhum fragmento nessa canaleta, onde a gente aplicou a amostra de GFP, mostrando que a reação foi efetiva em amplificar o fragmento nosso de interesse e também foi específica para amplificar só esse fragmento de 700 pares de bases. Agora, ok, a gente pode passar para a reação de digestão da sequência codificadora de GFP para prepará-la para inserir, para recombinar com o vetor de expressão. Qual foi a nossa reação, portanto? Quais foram as temperaturas e os tempos utilizados? Só para vocês lembrarem do que está no vídeo. A gente fez um hot start, ou seja, um passo de desnaturação do anticorpo que está ligado a ataque da DNA polimerase a 94 graus Celsius por 5 minutos. Esses anticorpos estão ligados para impedir que ela tenha atividade antes da gente iniciar a PCR em si. Logo depois, nós começamos os ciclos de amplificação, fazendo as 3 etapas: a desnaturação a 94 graus por 30 segundos, o anelamento dos primers a 50 graus por 30 segundos também, e a polimerização a 72 graus Celsius, temperatura ótima do ataque, por 1 minuto, tempo mais que suficiente para amplificar um fragmento de 700 pares de base. Essas 3 etapas a gente repetiu por 30 vezes, então fizemos 30 ciclos, e depois ainda fizemos um passo só de extensão final de 72 graus Celsius, que pode nos ajudar a aumentar o rendimento da amplificação por possibilitar que alguns fragmentos cuja finalização não tenha terminado durante a etapa dos 30 ciclos, agora então com esse passo de extensão final, esses fragmentos terminam de amplificar e isso aumenta nosso rendimento do produto de PCR, que é para este vídeo, para estas aulas, a sequência codificadora de GFP. Então, como que a gente checa a presença de GFP? A gente checa por meio de um gel de agarose. Aqui do lado a gente aplicou um padrão de peso molecular, que é o mesmo que está aqui catalogado ao lado. Então, as bandas aqui de baixo, esse padrão é um padrão legal porque ele tem 2 bandas centrais que nos permitem depois diferenciar as bandas de tamanho maior e de tamanho menor facilmente ir contando e identificando cada uma. Então, aqui do lado de baixo, a gente tem aqui a primeira banda tem 1000 pares de bases, depois a segunda banda tem 850 e a terceira tem 650 pares de bases, que é esse aqui. GFP está aqui um pouco acima de 650 e antes de 850 pares de bases, confirmando então o que a gente esperava do tamanho de amplificação de cerca de 700 pares de bases, que é o tamanho da sequência codificadora de GFP. Ok, então assim a gente confirma o produto amplificado pela PCR utilizando essas condições que eu acabei de citar e os primers que foram citados no início do vídeo. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais com vocês a questão de amplificação da sequência codificadora de GFP com esses primers que eu mostrei no início dos vídeos, porque vocês repararam, eu identifiquei para vocês que existe uma região do primer que se anela sim à sequência codificadora de GFP, mas tem outra que não se anela à sequência codificadora de GFP. E não é uma sequência que se anele ao vetor onde está esse molde de GFP, não é isso. Tanto no primer forward como no primer reverso,
Esses outros nucleotídeos que estão na extremidade 5' de cada um dos primers, eles não se anelam nem a GFP, nem ao vetor onde GFP está, e são sequências palindrômicas. Tem 2 ou 3 nucleotídeos que servem como protetores e os outros 6 são sequências palindrômicas, que são reconhecidas por enzimas de restrição e que, portanto, são sítios de restrição. Por quê? Primeira coisa, se esses nucleotídeos não se anelam ao meu molde, por que eu estou incorporando eles? Como que eles vão atuar nessa... Eles vão ficar pendurados nos meus produtos de PCR? É isso, então? Então, vamos avaliar um pouquinho como acontece essa PCR com esses primers. Eu tenho representado aqui em preto a sequência codificadora de GFP, que no início da aula eu coloquei naquele slide como uma sequência FASTA. Então, ela começa no ATG aqui, e esses Ns que tem na extremidade 5' são Ns que representam nucleotídeos do vetor, onde a sequência codificadora de GFP está. Então, essa sequência continua, vai indo, vai indo. Eu coloquei alguns pontinhos aqui para identificar que essa sequência continua indo, 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 indo. Estou aqui na fita preta de baixo, continua a sequência codificadora de GFP, tem o stop codon e mais N, que são os nucleotídeos do vetor na extremidade 3'. E lembrem-se que esses nucleotídeos, então, por estarem em um vetor, vão se ligar a formar um DNA circular. Eu representei agora em roxo a sequência da fita antissense, da fita que é 3', 5'. Da mesma forma, N representa o vetor. Aqui, a partir do ATG, então eu coloquei a sequência complementar do ATG, que é TAC, e assim, consequentemente, eu fui colocando as sequências complementares, porque essa é a fita complementar da fita 5', 3', da fita que está em cima em preto. Ou, no caso aqui embaixo, em roxo está a sequência complementar da fita 5', 3', em preto aqui embaixo. Por quê? Eu desenhei as duas fitas complementares entre si para a gente se lembrar onde que os primers se anelam, o forward e o reverso, e como eles vão amplificando. O primer forward, ele vai se anelar no início da sequência que a gente quer amplificar. Ora, se a gente quer amplificar só a sequência codificadora de GFP e que ela começa nesse ATG, o primer forward tem que se anelar a partir da região desse ATG. E a extremidade 3' dele tem que ficar voltada para a parte interior da sequência codificadora de GFP. E ele vai se anelar de forma antiparalela. Então, o primer forward, ele vai se anelar na fita sense, na fita que é 5', 3', se ele se anela de forma antiparalela, com a extremidade 3' voltada para o lado que a gente quer amplificar? Não. O primer forward, ele se anela na fita que é 3', 5'. Sempre falando da esquerda para a direita. O primer forward, ele é um primer que, quando a gente olha na esquerda dele, a esquerda dele é a extremidade 5', e a direita é a extremidade 3'. O primer está aqui indicadinho em verde. Quando o primer forward, então, ele se anela na fita antissense, ele se anela de forma complementar. Então, se a fita antissense é TAC, TC, ele vai ser ATG, AG e assim por uns 17, 20 nucleotídeos. Até, inclusive, terminar preferencialmente em um C ou um G.
Aqui no caso, o nosso primer forward termina, né? A extremidade de 3' é um C. Quando a enzima TAC encontrar esse primer forward anelado na fita roxa, ela vai fazer a polimerização no sentido do 3' até acabar o molde dela. E ela continua até por 1 minuto acabar o molde. Aqueles outros nucleotídeos que estão na extremidade do primer forward, eles não se anelam ao molde. E tudo bem, isso não impede a minha PCR de acontecer, porque a minha PCR precisa principalmente que a extremidade 3' esteja anelada para que a PCR comece, para que a DNA polimerase faça a síntese da nova fita. Claro que quanto mais nucleotídeos eu tiver anelado aqui ao primer, do primer no molde, mais específico é o local onde esse primer vai se anelar. Por isso que a gente tem que ter, no mínimo, 17 nucleotídeos do primer se anelando no molde que a gente quer amplificar. Mas esses demais nucleotídeos colocados aqui na porção 5' não interferem nem na sequência codificadora de GFP, porque afinal de contas ela começa aqui nesse ATG que está anelando, e não interferem na PCR, eles só não estão anelando agora, no primeiro ciclo, ao molde. O mesmo raciocínio a gente tem com o primer reverso. Primeira coisa, o primer reverso é o primer que se anela na fita sense, que se anela na fita que está 5' à esquerda, 3' à direita. E, portanto, o primer reverso, ele tem a extremidade 5' dele à direita e a extremidade 3' voltada para a esquerda, que é onde está a região central que a gente quer amplificar, que é a sequência que codifica GFP. Quando ele se anelar ao molde, a fita 5', 3', ele vai, a DNA polimerase vai chegar, o programa vai chegar na temperatura ótima da DNA polimerase e ela vai começar a síntese na direção da extremidade 3'. E ele também tem essa sequência palindrômica e os protetores que não se anelam ao molde. E tudo bem da mesma forma. Essas sequências estão na extremidade 5', não se anelam ao molde e não interferem nem com a sequência que codifica GFP, nem interferem com a PCR. Então, para as duas fitas, ocorre a PCR. O primer reverso, DNA, de forma geral, a gente sempre vai escrever 5', 3'. Então, nos primeiros slides desse vídeo agora, vocês viram que o primer reverso estava representado no sentido 5', 3', e agora aqui no esquema, para desenhar como acontece a PCR, é que eu coloquei ele como ele realmente se anela da forma que a gente lê. Tá? Mas por padrão a gente sempre representa o DNA no sentido 5', 3', que é como esse primer está representado nos primeiros slides. Vamos ver agora o que acontece no segundo ciclo quando esse híbrido aqui de fita molde em roxo com a fita nova que vem do primer verde vão para o segundo ciclo. O que acontece agora? O mesmo raciocínio vai acontecer com esse outro híbrido, que é a fita molde em preto e a fita gerada pelo primer aqui em verde. Mas a gente não vai olhar ali porque vai acontecer exatamente a mesma coisa. Não importa qual dos dois híbridos que a gente olha a partir de agora. Então, vejam só. Quem que eu gerei agora para o segundo ciclo?
a fita molde, que em roxo, que a gente já sabia, que já sabe como acontece a PCR com ela, e uma fita nova, que foi gerada a partir do primer em verde, que está representado aqui. Então, eu não coloquei nem a sequência palindrômica inclinada, porque agora a gente vai ver como que acontece a PCR tendo ela ali presente. Porque essa fita agora é a fita que vai entrar na minha PCR. Então, essa fita que o primer está representado em verde e a nova fita sintetizada está representada em vinho, essa fita entrando como molde no segundo ciclo da PCR, vejam que ela é uma fita 5 linha na esquerda, 3 linha na direita. Então, o primer que vai se anelar nela é o primer reverso, que é 5 linha na direita, 3 linha para a esquerda. Primer reverso se anela. A parte complementar, a sequência codificadora de GFP se anelou aqui na sequência da fita nova. A parte do primer, a extremidade 5 linha do primer, que é da fita, que é da sequência palindrômica, não se anelou, não tem não tem complementariedade a ela na fita molde. A PCR vai acontecer a partir da extremidade 3 linha. E essa PCR acontecendo a partir da extremidade 3 linha, a gente tem essa nova fita dupla gerada aqui, que é uma fita dupla híbrida agora, né, semi-conservada, da fita que foi gerada no primeiro ciclo, que é essa aqui de baixo, com a fita que foi gerada nesse segundo ciclo, que é a fita aqui de cima. O que acontece quando essa fita gerada no segundo ciclo serve de molde no terceiro ciclo? Acontece que o primer essa fita gerada aqui no segundo ciclo, ela é uma fita 3 linha, 5 linha. 3 linha na esquerda, 5 linha na direita. O primer que se anela a ela é o primer forward, que é 5 linha na esquerda, 3 linha na direita. E agora vejam só, quando essa fita foi gerada no segundo ciclo, ela trouxe a cópia, ela amplificou também a sequência palindrômica e os protetores. Quando ela entra no terceiro ciclo, também essa sequência palindrômica e os protetores vão estar ali como molde também. E vão anelar perfeitamente com o primer forward inteiro. Então, o primer forward, a partir quando entra no terceiro ciclo, o primer forward, ele tem fitas moldes que ele pode, com as quais ele vai se anelar completamente, não vai mais ficar inclinado, como eu estava representando antes. Então, a partir do terceiro ciclo, vai ser formada uma fita limitada nas duas extremidades e nas duas extremidades agora, quem que eu tenho ali presente? A sequência palindrômica e os protetores. Por quê? Vejam aqui, essa fita de cima aqui, é a fita que veio aqui para baixo no terceiro ciclo como molde. Anelou o primer forward completamente. Desculpa. A DNA polimerase vai começar a síntese dessa nova fita. Vai começar, continua a polimerização na região do primer e ela vai continuar essa polimerização enquanto tiver molde. E enquanto tiver molde significa o quê? Significa que ela continua essa amplificação
nos nucleotídeos que são a sequência palindrômica e o protetor, naqueles nucleotídeos que antes não se anelaram no molde. Então, o fragmento amplificado, o produto de PCR amplificado limitado do início ao fim a partir do terceiro ciclo, ele tem o primer forward completo de um lado e o primer reverso, a sequência, né? Do primer forward completa de um lado e do primer reverso do outro. E esse produto de PCR agora, a partir do terceiro, que é gerado a partir do terceiro ciclo, ele vai entrar como molde nos próximos ciclos e isso vai me amplificar uma grande quantidade de produto de PCR limitado dos dois lados, só para a sequência codificadora de GFP, contendo as sequências palindrômicas que eu tinha incluído nos primers, que não estavam no meu molde, mas eu incluí nos primers. Então, eu vou gerar uma grande quantidade de produto de PCR para trabalhar posteriormente, que tem um sítio de restrição à esquerda e outro sítio de restrição na extremidade direita. E isso é o que vai me auxiliar agora para o próximo passo de digestão desse produto de PCR, para usar como inserto e produzir o DNA recombinante junto com o vetor, que nesse caso vai ser o PET28. Então, vamos ver como ocorre agora a, a, a reação de digestão, para continuar o nosso processo de clonagem. Então, só para ficar aqui bem marcadinho, aqui dentro do quadrado eu tenho só a região codificadora de GFP, que foi amplificada na PCR, e o protetor mais os sítios de restrição fazem parte do meu produto final da PCR, da grande quantidade do meu produto final de PCR, e estão só nas extremidades desse produto. Foram sequências que eu coloquei nos primers e que ao longo das PCRs, dos ciclos da PCR, foram sendo também amplificados pela DNA polimerase quando a fita que continha eles, né, a fita gerada pelo primer que continha eles, também entrou no ciclo seguinte como molde. Ok? Então, vamos para a digestão agora.